Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aproveitando aí para a gente conversar um pouquinho aqui sobre uma sugestão que me foi enviada por um dos nossos seguidores. Ele pediu que a gente falasse um pouquinho sobre indústria no Brasil, né? Foi o Hendrix. Hendrix sugeriu esse tema. A gente achou assim bem legal e a gente queria falar um pouquinho com vocês sobre a evolução da indústria no Brasil. Tá ok? Então vamos lá. É, Quando a gente fala em indústria no Brasil, normalmente a gente associa quase que automaticamente ao período do presidente Getúlio Vargas, né? Todo mundo sabe que Vargas governou o Brasil durante 15 anos, né? Foi a chamada Era Vargas, que durou de 1930 a 1945, e depois ele retornou, né? Nós tivemos o segundo governo Vargas, que terminou exatamente com o suicídio, né, do Getúlio. Então, quando se fala em indústria no Brasil, a associação é automática. Tá? E tem razões para isso, existem razões. Né? Sem dúvida alguma, o grande salto da indústria brasileira, ele ocorreu com o presidente Getúlio Vargas, tá? Quando ele governou tanto no período provisório quanto no período constitucional e no Estado Novo, e posteriormente, ele realmente foi quem sedimentou as bases, né, da indústria de base brasileira, da indústria de base e da indústria de bens de capital. Tá? A associação é então automática. Isso pode fazer com que a gente afirme que antes de Vargas não tenha existido atividade industrial no Brasil? Não. Existir, existiu. Tá? Se você for pegar a coisa num período mais remoto, vamos pegar assim, né, retrocedendo o máximo possível, a gente vai chegar ao período colonial. Evidentemente, todo mundo sabe que a colonização do Brasil ela se deu em cima da atividade agrícola, né, da agricultura de exportação. Isso assinalou o início do processo de colonização do Brasil. Tá? Mas mesmo a gente falando em agricultura, né, como assim a atividade econômica básica do Brasil durante os primórdios da sua história, a gente não pode dizer que não tenha existido nenhuma atividade, né, manufatureira no Brasil, né? Não seria correto afirmar isso. A própria atividade agrícola ela também era associada, de certa forma, à atividade industrial. Tanto é que a gente fala em agroindústria do açúcar, né? Porque, evidentemente, cultivava-se a cana-de-açúcar, né, nos grandes latifúndios canavieiros, depois a cana, né, ela tinha que ser processada, ela tinha que ser beneficiada, era transformada, né, no açúcar. Então havia uma associação, né, da atividade agrícola com a atividade industrial. Tá? Evidentemente, o fato do Brasil estar submetido durante muito tempo ao chamado Pacto Colonial, havia um certo entrave, né, para a produção manufatureira no Brasil. Evidentemente, o objetivo de Portugal era que o Brasil consumisse produtos manufaturados portugueses, né, e exportasse para Portugal, evidentemente, matérias-primas, né, produtos tropicais. Então, o Brasil, pelas próprias circunstâncias, pelo próprio modelo colonizador português, né, mercantilista, ele tinha assim a sua atividade manufatureira comprometida. Isso fez com que a gente continuasse, mesmo depois da independência, extremamente dependente da importação de produtos industrializados, produtos manufaturados, industrializados de um modo geral. Tá? Essa tradição agrícola do Brasil, né, em detrimento da atividade industrial ou manufatureira, ela sofreu alguma mudança assim, no segundo reinado. Tá? No segundo reinado, nós tivemos aí uma medida importante, uma medida alfandegária, que foi a tarifa Alves Branco, que foi uma tarifa protecionista criada pelo governo de Dom Pedro II, que incentivou bastante a atividade industrial no Brasil. Né? Por quê? Ela sobretaxava os produtos importados, industrializados, tá? E isso acabou estimulando a produção nacional. Era uma tarifa protecionista. Tá? E aí a gente tem um crescimento, né, da atividade industrial. Tá?
um outro aspecto assim importante a gente colocar aqui é que nós tivemos aqui iniciativas assim importantes no segundo reinado em termos de industrialização, que foi o caso do Barão de Mauá. Né? Todo mundo conhece a figura do Barão de Mauá, que foi um dos maiores empresários do mundo na sua época e viveu durante o segundo reinado. Né? Ele tinha ferrovias, né? Ele tinha empresas de barco a vapor, ele tinha fábricas, empresas de iluminação, tinha bancos, né? Era um grande empreendedor e foi um dos pioneiros, né? O mais importante, sem dúvida, pioneiro aí da industrialização do Brasil. E isso foi tudo ainda no século XIX, né? Embora o próprio governo tenha contribuído para prejudicar os negócios do Mauá, para favorecer, né, a indústria estrangeira, os ingleses. Então, a atividade industrial então, ela foi evoluindo. Né? Quando a gente tem alguns eventos externos, como é o caso, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, né, você vai ter um avanço. A gente fala em período que vai de 1914 a 1918. A gente está se referindo à Primeira República ou à República Velha. Aí, nesse período, nós temos no Brasil a chamada política de substituição das importações. O Brasil era extremamente dependente de produtos industrializados europeus e a guerra, né, dificultou a importação desses produtos. Então, o país teve que automaticamente produzir, né? Isso incentivou a nossa produção industrial. Então, foi a chamada, conforme eu disse, política de substituição das importações. Então, a Primeira Guerra ela foi importante para o Brasil no sentido de ter estimulado o avanço da nossa atividade industrial. Isso ainda durante a Primeira República. Tá? Depois nós temos, né, evidentemente, o Vargas, que vai ser realmente o grande, né, nome, assim, em termos de governo, que incentivou, né, a produção industrial brasileira. O foco do Vargas era, né, aquela modernização centralizadora, como ficou conhecido o governo dele. As empresas de maior peso, né, eram empresas estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, né, como a Vale do Rio Doce, mais tarde a Petrobras, no segundo governo dele, embora ela tenha sido, né, já idealizada e iniciada no seu primeiro governo. Tá? Então, o período Vargas, com aquele protecionismo, aquele nacionalismo, né, era o nacional desenvolvimentismo varguista, realmente foi assim o equivalente, né, a gente pode até dizer, o que foi a Revolução Industrial na Europa. Né? Só que, claro, a coisa a nível de Brasil. Então, Vargas, de fato, é o grande nome, priorizando sempre a indústria de base. Né? Claro que serve, conforme o próprio nome, de base para as outras indústrias. Depois nós tivemos o Juscelino Kubitschek, né, com os seus 50 anos em 5, a gente já falou aqui sobre o JK, sendo que o JK ficou muito mais focado na indústria, na produção de energia, né, na indústria voltada para a geração de energia, ficou muito focado na indústria automobilística. Ele inaugurou a indústria automobilística no Brasil, a indústria de bens de consumo, né, eletrodomésticos, produtos voltados para as classes médias, né, para a construção de rodovias, enfim. Né, Juscelino ele meio que pegou a herança do Vargas, né, da indústria de base gerada por Vargas e, né, em cima dela desenvolveu a indústria de bens de consumo, principalmente a indústria de bens de consumo. Tá? Daí para frente, a industrialização brasileira ela vem num crescente, né? E qual é assim a situação que a gente tem hoje em dia? Né? A nossa indústria, o Brasil é um país que exporta, muita gente, né, pergunta, o Brasil exporta? Exporta-se. Né? O Brasil, a gente poderia destacar aí que evidentemente exporta muito commodity, né? Mas assim, em termos de produtos industrializados, por exemplo, o Brasil exporta automóveis. Né? A Argentina, por exemplo, é um país que compra muito automóvel do Brasil. Tá? O Brasil exporta muito calçado, né? Exporta muito calçado. E, enfim, nós temos assim alguns produtos que têm, né? Até avião. Nós temos a Embraer aí que exporta aviões de pequeno, médio porte, tá? Mas o Brasil exporta, inclusive, avião. Tá? Então, assim, apesar de tudo isso, a indústria brasileira, ela ainda, né, não tem aquele papel assim, de peso, né, que poderia ter, né, principalmente em função de
reformas, tá? Ela tem crescido de maneira tímida, a gente vê que ela cresce muito pouco, a gente vai acompanhando mensalmente, compara com o período dos anos anteriores, aí dá uma subidinha, 2%, 1,5%, daqui a pouco se retrai, né? Ela sofre muito em função das políticas econômicas adotadas pelo governo. A gente está com um governo aí que está, né, discutindo muito essa questão, precisa estimular os investimentos, tá? O governo está tratando agora da questão das reformas econômicas que tem que tomar, reforma administrativa, reforma fiscal, tributária, tá? Veio aí a reforma da Previdência, tudo isso aí, né, mais a questão dos juros, que a gente já comentou aqui, tudo isso, né, tem uma concorrência direta com o crescimento da atividade industrial, com o consequente nível de aumento de geração de emprego, etc, etc. Tá? Então, ainda assim, o Brasil, dentro do contexto da América Latina, a gente pode dizer que ocupa uma posição de hegemonia, quando o assunto produção industrial, é atividade industrial. Tá bom, gente? Então é isso aí. Se você quiser mandar alguma pergunta para a gente, faça como o Hendrix, manda sua pergunta, manda sua sugestão, que a gente está aqui prontinho para te atender. Um grande beijo e até a próxima.